uma apresentação rapidinha do Cloudeye, que boa parte a gente já dá uma passadinha aqui na console, né? Então tá. Então, a ideia é te dar uma descrição geral, falar sobre as funções básicas. Então, aqui é repeteco, né? A gente vai estar repetindo aí algumas coisas que eu falei. Também mostrei algumas coisas na console, que é material bônus, né? Não está aqui. Ok? A criação de alarme e gestão, né? Então, ele chama aqui que Cloudeye, uma ferramenta multidimensional, né? Para fazer a monitoração da plataforma como um todo, né? Então, o ponto alto dela é ter as configurações de alarme, como vocês viram, né? A gente pode mandar vários tipos de informe, inclusive linkar com um webhook, aí, uma aplicação, né? A gente tem suporte para inúmeras métricas, né? E à medida que você vai colocando, incluindo os serviços, né? Por exemplo, como o Relational Database Service, né? O RDS, a gente vai mostrar amanhã de manhã, né? Mas, por exemplo, o RDS, quando você liga lá, ele traz métricas típicas, né? De banco de dados, né? Então, quem é DBA, né, ou que tem alguma base de DBA, já navega melhor sobre essas métricas aqui e pode propor controles, né, que sejam mais interessantes. E por aí vai, né? Toda a oferta geral de serviços na net, aqui só na cloud, né, perdão, aqui está só uma amostra, né, mas a ideia principal é essa, né? Então, o que você faz? Você faz uma coleção de itens, né, de informações, né, que ele chama aí das métricas, né? São basicamente em cima dos recursos da nuvem, podendo, via SDK, né, você construir uma métrica para uma aplicação sua. Então, as duas entradas possíveis aqui, muito interessantes. Então, a ideia básica geral é fazer primeiro o painel, né, o painel gráfico com os gráficos que são mais importantes você acompanhar, né? Então, quero acompanhar a CPU, quero acompanhar a memória, né? Quero acompanhar no banco de dados as queries por segundo, né? Então, depende do item que você for montar a sua tela, que você pode customizar, né? Quero ver as queries versus a CPU, quero ver as queries versus a quantidade de memória disponível, né? Então, você vai dar a cara do gráfico, né? E a cerejinha do bolo, né? A fazer o alarme em função do resultado do gráfico, né? Então, ela é importante primariamente, né, para o autoscaling, né? Então, a gente viu que lá no autoscaling a gente tem a etapa de escolher a métrica que o grupo vai aumentar as máquinas ou diminuir, e é por aqui, né? É a integração com esse cara, né? O segundo ponto forte é usar vários canais para que você sensibilize, né? Você mande a informação para fora, né? Então, tudo isso a gente passou aqui, mostrou, né? Então, bastante legal. Então, aqui fala os cenários de aplicação, né? Então, onde é que eu aplico? Bom, tudo, né? Onde tiver alguma coisa de maior importância, né? Um serviço mais que você quer garantir, né? Aí você vai atrás, né? Aí medir CPU, disco, né? I/O, memória, são as medições básicas, né? Ou fazer medições avançadas, de repente, né? Com a parte customizada, né? Então, aqui ele está dando como um exemplo de cenário de aplicação, né? Tipicamente, né? Um e-commerce, né? Então, e-commerce pode ter o quê, né? Um número gigante de máquinas, né? E como é que você faz isso? Vai botar uma pessoa monitorando cada item, né? Cada componente, né? A gente fala aí da ECS, né? Só a ECS já leva o quê? Disco, né? CPU, né? Um monte de coisa para monitorar, né? Então, manualmente já não dá mais, né? Se você tiver aí uma centena de servidores ou duas centenas, já fica meio que inviável, né? Então, o ideal é você estabelecer o quê? É um critério, né, para extrair qual é a coisa mais importante e o que vai ser monitorado. E essa ferramenta tem uma aplicação super boa, né? Então, o Autoscale você pode fazer o provisionamento automático, né? Tem o Near Real Time, né? Que não é bem real time, né? É perto de tempo real, né? Uma monitoração confiável, né? Barato, né? Então, o cloud em si não é cobrado nada,
né? Tem uma pegada visual, né? Então você pode fazer uma monitoração rápida visual e, obviamente, um grupo bom aí de métodos de notificação, né? Então, a gente tem um certo atraso para compor os gráficos, né? Isso eu tenho falado o curso todo, né? De 5 a 10 minutos, né? Mas ele começa imediatamente, né? Automaticamente depois que você cria esse S. E o agente agrega o quê? Valores extras, né? Valores novos, itens para monitoração. Tá? Aí ele entra aqui com o tema do Rollup Métodos, né? Que é justamente o tempo que ele vai agregar os dados, né? Baseado em algum critério, né? Então, a gente tem vários itens aqui, né? De métodos, né? Average, né, que é a média, né, máximo, mínimo, soma, variância, né, sobre essa massa de dados que vem sendo coletados, que você pode atrelar o quê? A um ponto de disparo, a um gatilho, né? Então, como eu falei lá, eu já tive prova que o cara estava querendo saber sobre o tempo de retenção, né, se eu escolhesse Rollup Metric com tantos minutos, ou horas ou dias, né? Então, a resposta correta lá na minha prova era 1 hora. Né? Então, quanto maior a frequência, né, de coleta de dados, né, de retenção de dados, menos eu tenho espaço no meu pacote. O pacote aqui, o tamanho é fixo. Né? Então, se eu crio menos registros, que nem aqui de um dia, né, até 5 anos eu posso guardar. Né? Certo? Não falei, né? Acabei também esquecendo de mostrar, mas você tem a hipótese, né? A possibilidade de fazer exportação de dados. Um dado, uma coleta qualquer, né? Você pode fazer um filtrinho aqui, ó, no caso aqui é time range, né? E aí pegar aquele item, né? E analisar, né? Numa planilha eletrônica, né? Então aqui ele está dando exemplo, né? Time range, resource type, dimension, o tipo de objeto, né? Pode pegar essas métricas e fazer uma análise. Tá? É possível aí fazer a exportação. A configuration, né, a gente fez junto agorinha, né? Então dá para a gente fazer ela manualmente ou pelos templates, você fica tranquilo, né? Nas duas hipóteses são muito simples, né? Muito tranquilas, né? Pode ser modificada a qualquer tempo, né? Inclusive pode desabilitar. Tudo isso aqui a gente viu agora na minha console. Né? Não vi muito o examinador pedir isso, né? Mas está aqui, está destacado como um numérico aqui que pode ser eventualmente pedido, né? Então você tem um máximo de 1000 regras de alarme que você pode obter, tá? A notificação, mostrei para vocês também, né? Uma flag que você pode ligar ou não, né? Pode mandar e-mail, mensagem de texto, né? Ou mesmo fazer um webhook, né? Com HTTP, HTTPS, tá? Importante, né? Quando o alarme ocorre, né? O CloudEye notifica você quando o status muda, né? Na primeira ocorrência. Então, não é aquele tipo de alarme que fica de 5 em 5 minutos pingando lá, né? Marcando no evento, né? Ou se você recebendo 500 e-mails, né? Com intervalos de 5 minutos que está alarmando, né? Ele vai mandar na primeira ocorrência. Da parte de painéis, então eu cheguei a mostrar também para você lá, criei um painel, né? E aqui o examinador gosta de pedir isso aqui, tá? É uma bobagem, mas enfim, o cara adora. Então, você pode criar até 20 painéis de monitoração, incluir 24 gráficos dentro de cada painel e 20 itens monitorados em um único gráfico. Então, já vi pedindo esses números aqui em questão de exame. Monitoração, né? Aqui o slide quer reportar aqui para os alunos, né, que o agente, né, que a gente vai usar, ele é light, né, ele é leve. Então ele fala que, ó, ele monitora mais de 40 métricas, né, consome pouco, né, então tipicamente, né, menos de 0,5% da CPU, né, e na ordem de 50 megabytes de memória, né, que ocupa. Se for bare metal, aí sobe um pouquinho, 1,5% da CPU, né? E menos de 50 MB, a parte de 50 MB não muda, né? Fica praticamente o mesmo tamanho, tá?
Ele tende a mandar a cada 10 segundos, então, um pacotinho, né? E você pode fazer o que eles chamam aí de fine grained, né? Que, ou seja, você pode fazer um ajuste fino, né? Do que é coletado, né? Então, bem interessante aí essa parte do agente. A instalação do agente eu fiz com vocês agora, né? Eu loguei lá na máquina, instalei o agente, e aí o esperado é que ele suba depois de um tempinho. Como eu te dei o café agora, vamos ver se ele já subiu. Minha expectativa é que sim, né? Vamos ver. Subiu, né? Então, cara, eu não sei, deve estar na ordem de 15 a 20 minutos para ele considerar que o agente foi instalado e está transmitindo bem. Acho que também tem o tempo do aggregation, né? Que o próprio material fala de 5 a 10 minutos, então acho que a soma de tudo isso, né, vai compor aqui esse cenário, tá? Então tá aí, né? Instalou bonitinho. Seguindo, temos aqui mais alguns temas numéricos, né? Máximo de 10 versus groups, contendo um máximo de 200 recursos, alguns itens aqui, né? Dentro do resource group. Nunca vi pedir em exame, né? Mas eu destaquei porque são coisas numéricas, né? O examinador adora te pedir essas coisas, né? De métricas, né? Então, tá aí. A criação de alarme que fizemos juntos, vou passar rapidinho, né? Então, aqui eu setei CPU, ficou igual, né? Raw data eu troquei, estabeleci aqui um alarme severity, liguei o send notification, já tinha um tópico criado, né? Fizemos tudo isso junto. Aqui a gente vai fazer no lab, né? Configurar o tópico, né? E os subscribers, isso aqui é um dos objetivos, até onde eu me lembro, laboratório. Aqui é um dos vários métodos, né, de entrega, né? Então, aqui, ó, a gente tem e-mail, HTTP, HTTPS, SMS e DMS, que é tipo de um WhatsApp, né? Tipo uma estrutura, né, similar à mensageria. Open APIs, né? Então, aqui tem até um negócio engraçado, né? Em prova, né? O examinador de vez em quando pede isso aqui, né? Ele fala assim, ó, se você tiver um return code, né, de uma API, né, que adicionou métricas, né? Qual é o código que é o normal, né? Então, assim, no planeta inteiro, né, a API que roda com sucesso, o número que volta é 200, né? Mas na China é 201. Brincadeira. Sei lá por que é 201, mas o cara 201, gosta. professor, é porque no padrão REST 201 é quando você cria um objeto. Aí Então. é o created. Tá explicado. Então, mas eu acho que eles põem na prova que é para sacanear o aluno, né? Porque todo mundo pensa na 200, né? Isso. Aí, como você adicionou uma nova métrica, você criou uma métrica. Então, é O 201. API de criação de métrica, então, retorna 201, né? Então, gente, se cair na prova, lembre de mim, né? Eu fiz uma brincadeira aqui na hora, né? Eles gostam de pedir que vocês respondam a 201. Do anormal, não cai nada, né? Nunca vi pedir isso aqui, mas tem uma série de possibilidades, né, de erro, né? Bad request, não autorizado, forbidden, blá, 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 blá. Tá? Então, beleza. Aqui volta ao tema do AS, né? Do autoscaling, né? Então, aqui eu não mostrei na tela para vocês, né? Não vou repetir isso aqui. Isso aqui foi alvo da nosso lab, né? Eu considero que a gente fez com sucesso. E ele está dando até o exemplo aqui da tela do autoscaling, né? Então, acho que dispensa maiores comentários, né? O alarme aqui, ó, o schedule e o periódico, né? No caso, a gente está tratando o alarme que ele integra com o CloudEye, e escolher a trigger condition, né? E o número aqui, né? E aqui embaixo se adiciona, reduz ou dá o set, né? Basicamente é isso que tem nessa tela. Né? A bandwidth, mesma coisa, né? Mesmos botõezinhos, né? A gente vai escolher alarme porque está ligado ao CloudEye. E a banda aqui, né? De tal sorte que ou eu incremento, ou decremento, ou dou set, né? Temos 3 hipóteses aqui de ação. Tá? E para fechar o capítulo, né? A perguntinha aqui do capítulo, então, dentro dos roll-up métodos, né? Qual é o que estão suportados no CloudEye? A gente acabou de ver isso aqui no slide, né? São os
Aí é todos, né? Todos, né? Acabamos de ver. Tá bom? Então, com isso, a gente fecha a explicação aqui do Cloud. Então, agora, gente, a gente vai fazer duas coisas. 14, 15, 14, 15, ok. Nós vamos para o laboratório, tá? Vamos para o laboratório. Então, o próximo laboratório é um laboratório bem tranquilo, né? Aquilo que eu falei para vocês, a gente vai praticamente mexer um pouco em toda essa interface do CloudEye, meio que repetir o que eu acabei de fazer. Tem a proposta de instalar um agente, então precisa de uma ECS, eu recomendo colocar uma CentOS 7.6, né, que está funcionando bonitinho. Aí só dá um copy e cola daquele comandinho lá, né? Quem não tiver aquele comando, basicamente o que eu vou fazer aqui, ó, é copiar o comando aqui no arquivinho, o texto, que eu já deixei já no jeito, tá? Ou pode pegar daquela página, tá? Fiquem à vontade. Eu tiro daqui ou de lá, né? O importante é lembrar que ele está amarrado na região, tá? Aí instala lá. Vocês viram que não é de imediato, né? Demora aí uns 15, 20 minutinhos, então se não quiser esperar também, ele subiu a gente, tudo bem, né? E aí vocês podem fazer, então, uma exploratória, né? Além do laboratório, pedir instalar o agente, instalar a notificação, também vocês podem trabalhar toda a interface aqui para se familiarizar, tá? Ao final, eu vou deixar aqui mais uma lista de questionários do dia de hoje, mas eu não vou responder hoje, tá, gente? Eu vou passar a gabarito amanhã, tá? Amanhã eu passo a última parte das questões. Então, a ideia aqui é o seguinte, vocês fazem o laboratório, tá? Faz o laboratório do CloudEye. Acabou, está dispensado, tá? Está liberado amanhã, mesmo bate-horário, às 9 horas da manhã, né? Mais tardar 9h05, a gente começa o dia, né? O último dia. E a gente vai falar amanhã, então, de banco de dados relacional, vai falar de inteligência artificial e vai falar da plataforma, né?